Gente, o nosso texto está lá em Atos, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, tá bom? O título da nossa conversa hoje é Eu olho, tu olhas, não olhe. Galera da Vibe aí já deve ter ouvido essa palavra, mas oro para que Deus fale com você de uma forma diferente hoje do que Ele falou da última vez. Mas eu acredito que essa palavra é importante para a gente como igreja, para a gente ouvir, para a gente receber, para a gente levar para casa e refletir. Amém? Então vamos lá, Atos 3, a partir do versículo 1 diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém. Gente, alguém já teve um diálogo com os olhos? Quem já teve um diálogo com os olhos? Pensa aí. O que é um diálogo com os olhos? Você está naquela situação em que você quer falar alguma coisa para aquela pessoa, mas você não quer que outras pessoas percebam e você não pode verbalizar isso que você quer falar. E aí, de repente, você começa a trocar olhares com aquela pessoa. Alguém já passou por isso aqui? Você olha para a pessoa e fica assim. E fica ali, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. É ou não é verdade? Mas a gente fica ali tentando dialogar, tentando passar uma mensagem com o olhar. A verdade é que o olhar, ele passa a mensagem. Você consegue passar uma mensagem com o seu olhar. Mas é uma técnica milenar que requer muita prática, muito esforço, muita destreza, que as mães já têm naturalmente. Toda mãe já tem essa técnica naturalmente. Eu acho que quando você se torna uma mãe, Deus fala lá de cima: agora você vai conseguir passar uma mensagem com o olhar, uma mensagem que todo mundo vai conseguir decifrar. Na real, o seu filho vai conseguir decifrar. Né? Quem nunca apanhou da mãe, gente, com o olho? Às vezes eu estava fazendo bagunça na igreja ou na casa de alguém. Minha mãe não queria passar vergonha, né, na frente das pessoas. Ela olhava para mim. E aí eu sentia um frio subindo assim na minha espinha. Que vinha lá de baixo até aqui em cima. E o olhar lá já dizia tudo. Era uma frase. Quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar. Esse era o olhar, mas ela não precisava falar, ela só olhava e eu já sabia o que ela queria me dizer. E a verdade é essa, que uma troca de olhar pode contar uma história, uma troca de olhar pode
passar uma mensagem para você. Às vezes você está olhando ali para aquela pessoa, você quer paquerar ela. Qual que é o número do olhar que eu esqueci? 43? Sim. Hã? Olhar qual? 43. Você lança o olhar 43 para aquela pessoa já sabe a história. Qual é a história? Aquele cara está gamado em mim, ele está na minha. O olhar, ele pode contar uma história. E é exatamente isso que a gente vê aqui nesse capítulo. A gente vê uma troca de olhares que conta para a gente uma história. Se você reparar nesses versículos que a gente leu, a palavra ver ou olhar, ela se repete algumas vezes. Ela se repete muitas vezes. E quando algo se repete num texto bíblico, é bom você parar para dar uma olhada e verificar o que aquilo tem a dizer. Por que está repetindo tanto aquilo, né? E a palavra ver ou olhar aparece algumas vezes nesse texto. E eu queria destacar 5 vezes que a palavra olhar aparece nesse texto, porque ela indica 5 movimentos que mostram como Deus quer agir através da nossa vida. Como Deus quer nos usar, a forma pela qual Deus nos usa. Eu não sei você, mas eu quero ser usado por Deus. Quem mais quer ser usado por Deus? Quem quer ser parceiro de Deus naquilo que Ele está fazendo nesse mundo? Quem quer andar ali junto com Deus na missão que Ele tem para esse mundo? Eu quero. E se a gente quiser ser usado por Deus, a gente precisa aprender com esses 5 movimentos. Esses 5 olhares, dessa troca de olhar que nos contam essa história. Está comigo? O primeiro movimento, então, é que a Bíblia diz que o homem viu Pedro e João. E aí o versículo diz o seguinte: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E a palavra vendo aqui é um olhar casual. É um olhar sem muito compromisso, sem esperar muita coisa. Então aquele homem, ele estava olhando ao redor, ele estava olhando para todo mundo que passava ali na porta daquele templo, e ele tinha uma expectativa, mas não tão grande, não tão firme assim, de que alguém poderia passar ali e dar uma esmola para ele. Aquele homem, ele estava olhando ao redor, ele estava olhando casualmente para tudo quanto é lado, esperando receber algo de alguém. Aquele homem, ele tinha uma necessidade. Consegue entender isso? Ele tinha uma necessidade e ele estava ali na porta daquele templo, procurando, olhando alguém que pudesse suprir essa necessidade dele. Só que ele estava olhando para tudo quanto é lado. E ele tinha várias necessidades. Ele não tinha somente a necessidade que ele estava pedindo ali. Ele estava ali naquela porta pedindo uma esmola. Ele estava ali naquela porta pedindo, cara, me vê um trocado, me vê alguma coisa aqui para suprir a minha necessidade física. Mas ele tinha outras necessidades por trás dessa necessidade. Por exemplo, ele tinha uma necessidade física, não é verdade? Ele era aleijado, ele tinha um problema na sua saúde, ele tinha um problema físico. E o motivo pelo qual ele estava pedindo esmola na porta do templo era porque ele estava aleijado, porque ele era aleijado. E porque ele era aleijado, ele não podia trabalhar, porque naquela sociedade dessa época, o trabalho era braçal, o trabalho era de esforço. Então aquele homem, ele era impedido de trabalhar, ele era impedido de ter o seu sustento. E porque ele não podia ter sustento, ele não podia ter uma família. Porque naquela época você só pode casar se você tiver como sustentar a sua família. Então aquele homem, imagina isso, ele não só está ali precisando de uma esmola, ele não tem condições de se sustentar, ele está à margem da sociedade, ele é visto por muitos como alguém sem valor, sem utilidade para a sociedade. Ele não pode constituir uma família, ou seja, ele tem problemas emocionais, ele tem problemas de relacionamento. E ele está ali naquela porta daquele templo, simplesmente pedindo uma esmola. E muitas vezes, a gente tem pessoas ao nosso redor que estão como esse homem, na porta do templo.
E elas estão olhando casualmente para tudo quanto é lado. Elas estão olhando para todos os lugares, procurando algo, procurando a satisfação de uma necessidade que elas têm, procurando a satisfação de algum anseio, de uma demanda. Mas eles também não sabem que existem necessidades por trás dessa necessidade, que existem anseios por trás desses anseios. Mas eles estão olhando ao redor, simplesmente procurando algo para satisfazer a sua necessidade imediata, o seu anseio que está na superfície. Por exemplo, alguém pode dizer que, cara, o que eu preciso para ser feliz, para ser completo, é ter um parceiro. Que os encalhados digam amém, estou brincando. Eu preciso de um parceiro, eu preciso de uma parceira de vida. Eu preciso de alguém para me relacionar, para ter aquele momento de afeição. Mas, na verdade, essa pessoa talvez tenha uma necessidade ainda mais profunda, que é a necessidade de se sentir amada, de se sentir afirmada, de sentir que é desejada por alguém. Então, a necessidade imediata não é só ter um parceiro, não é só arranjar alguém para desencalhar. Existe uma necessidade mais profunda. Talvez alguém fale, cara, o que eu preciso mesmo é esquecer meus problemas. Eu quero ir para a noite mesmo, encher a cara. Eu quero me afundar nas drogas, porque isso aí é que vai me dar a vibe, que vai me dar alegria, que vai me dar paz. Cara, mas na verdade a necessidade, por trás da necessidade, qual é? Eu preciso de alegria. Eu preciso de paz. Eu preciso de alguma coisa para me dar força para aguentar esse rojão que a vida me deu. Mas ele só foca na necessidade superficial, na necessidade primária. E ele está olhando, então é droga? Então beleza. Estou olhando para tudo quanto é lado. É festa? Então beleza. É bebida? Então beleza. Mas ele, vez após vez, ele volta vazio. Vez após vez, ele percebe que essa necessidade que ele achou que precisava suprir não era a necessidade. Ele continua vazio, ele continua precisando de algo mais. E ele continua olhando casualmente ao redor para tudo quanto é lado, esperando alguém que possa ter uma resposta para a vida dele. Está fazendo sentido para vocês? E Pedro e João ajudaram esse homem, mas não somente nesse nível superficial. Eles ajudaram esse homem num nível mais profundo da necessidade. E para que a gente consiga fazer a mesma coisa pelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor, e que Deus nos chamou para fazer isso, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa fazer o que Pedro e João fizeram. E esse é o segundo movimento. Pedro e João olharam bem para o homem. Pedro e João olharam bem para ele. E aqui não é um olhar casual, como esse primeiro olhar. No grego a gente vê que é um olhar fixo, com atenção, sem desviar o olhar. Eles deram atenção para aquilo que aquele homem pedia. Eles olharam para aquele homem. E eu imagino, a Bíblia não deixa isso, mas com certeza eles olharam no olho daquele homem. Eles não olharam para qualquer lugar, eles olharam no olho daquele homem. A Bíblia diz que Pedro levantou esse homem pela mão, então para ele ter pegado esse homem pela mão, provavelmente ele abaixou no nível daquele homem, segurou na mão dele, olhou nos olhos dele, como alguém que diz, cara, eu não estou aqui somente para fazer algo transacional. Eu não estou aqui só para te dar uma esmola e depois eu vou para casa. Eu não enxergo você como um pedinte. Eu não enxergo você como um mendigo. Eu não enxergo você como um aleijado. Eu enxergo você por quem você é. Eu enxergo alguém que é amado por Deus, alguém que é a imagem e semelhança de Deus, alguém que está aflito, alguém que tem uma necessidade, mas eu enxergo você, eu olho para você. Isso fala para mim de compaixão, gente. Isso fala para mim sobre se importar. Fala para mim sobre ter um coração voltado para aquilo que quebra o coração de Deus. Se você pudesse colocar um estetoscópio no coração de Deus, eu tenho certeza que o coração dele estaria pulsando pessoas, vidas. Deus ama o mundo, Deus ama pessoas. E Ele quer que o nosso coração também seja por isso, seja por pessoas. E a gente precisa estar atento, então, para as pessoas que estão ao nosso redor.
E não só olhando casualmente, mas olhando fixamente para elas, prestando atenção nelas, observando o que elas precisam, quais são essas demandas, e enxergar também a demanda por trás da demanda, a necessidade por trás da necessidade. Muitas vezes, quando a gente fala sobre evangelismo, eu cresci na igreja, cresci ouvindo sobre isso, e me ensinavam muito sobre o que falar. Evangelismo é falar. Então, ensinava sobre 4 leis espirituais, sobre o plano da salvação, tinha pulseirinha para você falar com as pessoas, o plano da salvação, e ensinava tudo sobre o que... Cara, quando você chegar para alguém para falar de Jesus, é isso que você tem que falar, você tem que perguntar isso, você tem que falar aquilo. E eles esqueceram de me dizer que uma parte importante, crucial, de falar de Jesus, de evangelizar, que é literalmente esse ato de você contar para alguém as boas novas de Jesus, uma parte crucial é você observar. É você prestar atenção. É você prestar atenção não só fisicamente, mas espiritualmente, estar perceptível, estar atento ao que o Espírito Santo está fazendo nessa situação. Uma parte crucial do evangelismo é ouvir. É perguntar, e aí, cara, o que está acontecendo com você? O que você está precisando? Me conta um pouquinho aí da sua vida. Me conta um pouquinho do que você está passando. Quais são os seus sonhos? O que está acontecendo aí? E à medida que a gente vai conversando, e a gente vai prestando atenção, a gente vai dando atenção ao que a pessoa está falando, ao que a pessoa está vivendo, ao que a pessoa está fazendo, a gente vai conseguir identificar, caramba, tem essa necessidade aqui. E Jesus é a resposta para essa necessidade. Uma coisa prática que eu tenho tentado fazer, falei isso com o pessoal da Vibe, é criar margem. O Dolinho que falou isso para mim, esse conceito. Bruno Doller, meu grande amigo. Quem está com saudade do Bruno Doller, gente? Eu amo ele. Ele falou para mim sobre o conceito de criar margem. O que é criar margem? É você dar espaço para Deus no seu dia. Então, eu estou criando margem no Uber. Eu entro no Uber, antigamente eu entrava no Uber, eu já ligava o celular e eu já ficava ali, andando no WhatsApp, resolvia a minha vida inteira no Uber, né? WhatsApp, ouvia mensagem, ouvia música, fazia qualquer coisa, e eu entrava mudo e saía calado do Uber, e acabou. E, ultimamente, eu tenho tentado fazer isso. Não é sempre que eu estou muito falador, mas eu tenho tentado fazer isso. Me comprometi a não pegar no celular em situações normais no Uber. É óbvio, se tiver uma emergência e tal. Mas eu entro no Uber, deixo meu celular no bolso e puxo um papo com o cara do Uber. Se tem alguém que gosta de falar, gente, é o motorista de Uber. É ou não é verdade? Tem algum motorista de Uber aí? Você vai atestar que você gosta mesmo de falar. Cara, puxa um papo. E aí, como é que tá aí? Tá puxado o dia hoje? E aí, fez muita corrida hoje? Cara, e começa dali. Nem sempre vai levar para algum lugar onde você pode... cara, Jesus e tal. Cara, mas eu estou criando margem. Uma hora a oportunidade vai aparecer. Uma hora a necessidade vai ficar evidente. E eu vou saber, pela graça do Espírito Santo, ser usado por Ele para poder falar, cara, sabia essa necessidade que você está passando, esse anseio, essa vontade que você tem, esse desejo que você tem? E aí a gente vai para o próximo passo. Pedro diz, olhe para mim, olhe para nós. Esse é o terceiro movimento. Olhe para nós. Cara, eu identifiquei essa necessidade em você. Eu identifiquei que você tem esse desejo, que você tem esse sonho, que você está passando por isso. Então, deixa eu te falar aqui. Olhe para mim, olhe bem para mim que eu tenho algo para você. Presta atenção em mim. Observa, percebe. É isso que essa palavra fala. Então, em algum nível, a gente tem que chamar a atenção para a gente. A gente tem que viver a nossa vida de forma que as pessoas olhem para nós. Jesus diz que a gente é uma cidade edificada sobre o monte. A gente é uma luz que não se pode colocar debaixo da cama, você tem que colocar em cima de um lugar alto para poder brilhar, para que todo mundo veja. A nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso estilo de vida tem que gritar para as pessoas, ei, olhe para mim. Olhe para mim.
E não somente no nosso estilo de vida, nas nossas ações, mas nas nossas conversas, quando a gente perceber essas demandas, a gente está prestando atenção e a gente está vendo essa necessidade, esse anseio, diga para essa pessoa, cara, olha para mim, presta atenção aqui que eu tenho algo para você. Presta atenção porque eu tenho a resposta para isso que você precisa. E aí o quarto movimento é que o homem olha com atenção. E agora ele não está olhando mais casualmente, como ele estava olhando para todo mundo que estava passando. Sem expectativa nenhuma, vamos ver no que dá. Agora ele está olhando com atenção. Ele está prestando atenção agora. Ele está prestando bastante atenção. O homem foi atraído. Quando a gente vive dessa forma, que Jesus chamou a gente para viver, brilhando como luz nesse mundo, como uma cidade edificada sobre o monte, prestando atenção nas pessoas e mostrando para elas, ei, olhe para nós, eu tenho a resposta. Cara, é fatal, fatalmente as pessoas vão olhar para você, vão prestar atenção. Então, cara, deixa eu ver o que esse cara tem para dizer. Sabe por quê? Porque elas estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas por algo que as preencha. As pessoas estão desesperadas por essa resposta ao anseio que está aqui dentro do coração dela, que elas não sabem ainda o que é, mas que elas tentam satisfazer de diversas formas, mas elas estão desesperadas. Quando você fala, eu tenho uma resposta para isso aí, ela vai olhar para você. Ela vai prestar atenção em você. E aí, a atenção está em nós. A atenção está em você. O que você faz agora? Pedro e João fizeram duas coisas. Primeiro eles deixaram claro o que ele não tinha e deixou claro o que ele tinha. Deixe claro o que você não tem. Eu não tenho algo paliativo para você. Eu não tenho algo transacional que eu vou simplesmente te dar agora como uma esmola e depois eu vou embora e não vou nem olhar mais para a sua cara e eu não quero mais saber de você e você não precisa saber de mim. Eu não tenho algo transacional para você. Não é uma troca, não é uma compra e venda. Não é algo frio. Eu não tenho algo que vai simplesmente te satisfazer agora e depois vai te deixar vazio e você vai voltar para casa achando que foi mais uma coisa que você tentou e não deu certo porque você continua vazio, você continua buscando por algo, você continua com sede. Eu não tenho algo desse tipo. Eu não tenho ouro nem prata que eu vou te dar agora e você vai voltar para casa com as mesmas necessidades que você tem. E eu preciso deixar claro o que eu tenho. Sabe o que eu tenho? Eu tenho algo que vai na necessidade mais profunda. Sabe qual é essa necessidade mais profunda? A necessidade mais profunda daquele homem não era ser curado fisicamente. A necessidade mais profunda daquele homem não era poder sustentar, poder ter uma família, poder ter algo com que sonhar, com que almejar. Não era isso. A maior necessidade daquele homem é porque o máximo que ele conseguia chegar por causa da lei de Moisés era na porta do templo. A lei especificava isso, que pessoas que eram aleijadas não podiam entrar no templo. Então aquele homem, por ser judeu, ele era do povo de Deus, ele tinha esse desejo de entrar no templo, entrar na presença de Deus, mas ele só podia chegar até a porta. É até aí que a religião vai te levar. É até aí que a religiosidade vai te levar, é até a porta. Você está quase lá, mas você não consegue chegar. O maior problema desse homem é que ele não conseguia entrar na presença de Deus. Ele estava condenado a viver uma vida inteira sem poder entrar no templo. E o templo era o símbolo da presença de Deus. Aquele homem estava fadado a viver separado da presença de Deus. Essa é a maior necessidade. E aí Pedro fala, eu tenho Jesus, em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe qual é a primeira coisa que esse homem faz quando ele levanta e anda? Ele entra no templo. Olha esse versículo. E de um salto, se pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Primeira coisa que esse homem faz, entra no templo, entra na presença de Deus. Entra agora naquele lugar que ele não conseguia entrar.
E sabe, a maior necessidade das pessoas não é um parceiro de vida. A maior necessidade das pessoas não é dinheiro. A maior necessidade das pessoas não é esse problema familiar que elas têm. A maior necessidade, a necessidade por trás de todas as necessidades, é a necessidade de Deus. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O homem, ele foi criado para estar em um relacionamento perfeito com Deus. Você não foi criado para estar separado de Deus. Assim como o peixe, ele não foi criado para estar fora d'água, você não foi criado para estar fora de Deus. Você foi criado para estar em Deus, em um relacionamento perfeito com Ele. E quando a gente se separou de Deus por causa do pecado, algo ainda ficou aqui dentro. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração de todo homem. Todo homem, ele anseia por esse momento de estar de novo com Deus. Todo homem anseia, toda mulher, toda pessoa anseia por estar de novo nesse relacionamento com Deus, mas eles não sabem disso ainda. E aí eles acham que conseguem suprir isso em outras coisas. Que eles conseguem suprir isso no amor de alguém, que eles conseguem suprir isso no seu trabalho, que eles conseguem suprir isso sendo a pessoa mais rica do mundo, que eles conseguem suprir isso nas drogas, na bebida ou em qualquer outra coisa. Mas na verdade não consegue, porque tem aquele velho ditado, tem um buraco que só Deus consegue preencher. Tem um buraco que é do formato certinho de Deus. E essa é a maior necessidade. Então, quando as pessoas olham para a gente, quando a gente diz, olhe para nós, olhe para mim, é aqui que a gente tem que mostrar para elas, cara, eu vejo essa sua necessidade, Jesus tem a resposta para essa sua necessidade, mas deixa eu te dizer que tem uma necessidade por trás dessa, que está gerando essa necessidade, e essa necessidade é que você não está em um relacionamento com Deus, é que você está separado de Deus. E deixa eu te falar, eu quero te dar agora o suprimento dessa necessidade maior, desse anseio por trás de todos os anseios, que vai poder te conectar de novo a Deus. Essa pessoa é Jesus, a resposta é Jesus, é Ele que eu tenho, e Ele é a resposta para você. A gente tem que viver dessa forma. Olhe para nós. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando Pedro e João falam, olhe para nós, e o homem olha para eles, e depois a multidão vê que o homem está curado, e ela fica maravilhada, e eles começam a olhar para Pedro e para João. Imediatamente Pedro diz, não olhe para nós. Primeiro ele fala, olhe para nós, e agora ele está falando, não olhe para nós. Pedro, decide aí, o que é? Cara, mas esse é o paradoxo, essa é a tensão da vida nossa como cristão, como parceiros de Deus. A gente tem que viver uma vida que chama a atenção para a gente, apenas para poder direcionar essa atenção para Jesus. A gente tem que viver uma vida que diz, olhe para nós, não olhe para nós. Olhe para mim, olhe para Jesus. Olhe para mim, mas agora, olhe para Jesus, porque é Ele. E é nessa hora que Pedro chega e fala, por que vocês estão achando que é pelo meu poder, ou pela minha força, ou é pela minha virtude, ou é por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer? Cara, não tem nada a ver comigo. Foi Jesus, foi o nome de Jesus que curou essa pessoa. E deixa eu te falar, pá, evangelho neles. Cara, Jesus, esse cara aí que viveu entre vocês mataram ele. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está à direita de Deus. Cara, evangelho, Jesus Cristo encarnado, morto, crucificado, ressuscitado. O evangelho é a resposta. O evangelho é a resposta para todos os anseios e para todas as necessidades do homem. Então, assim que o olhar está sobre a gente tem que falar, olhe para Jesus, olhe para o evangelho, olhe para a cruz, olhe o que ele fez por você. Olha de onde ele veio, olha até onde ele foi. É Jesus, é o evangelho. Não olhe para nós. E aí eu te pergunto, como que a gente pode viver dessa forma? Como que a gente pode viver isso que Pedro e João viveram? Será que agora a gente tem que ir para casa e não mexer no celular no Uber? Será que é isso? Será que agora a gente tem que ir para casa e ficar frenético, olhando para tudo quanto é lado? Meu Deus, o João falou, ai meu pai, será que é isso?
Eu acho que não é isso. Qual que era o segredo de Pedro e João? O segredo de Pedro e João é porque antes de pregar o Evangelho, eles experimentaram o Evangelho e eles demonstraram o Evangelho. Deus, Ele não te chamou só para pregar o Evangelho. Ele te chamou para experimentar o Evangelho. E Ele te chamou para demonstrar o Evangelho. Você só vai conseguir demonstrar aquilo que você experimentar. Você só vai conseguir transbordar daquilo que você está sendo cheio. Você só vai conseguir dar aquilo que você primeiro receber. E essa história, quando foi que Pedro demonstrou o Evangelho? Nessa história. Essa história, ela conta o Evangelho para a gente. Sabe, eu e você, nós somos esse homem. Nós éramos esse homem. A nossa natureza era quebrada. A nossa natureza era caída. A gente tinha uma natureza imperfeita. Assim como esse homem ele era aleijado fisicamente, a gente era aleijado espiritualmente. E porque a gente era aleijado espiritualmente, a gente estava condenado a passar uma eternidade separado de Deus. E a gente podia tentar o máximo pela religiosidade, pela lei, mas o máximo que a lei levaria a gente era até a porta. E ela chegaria e falaria, daqui você não passa, porque você não é perfeito o suficiente. Daqui você não passa porque você continua sendo um aleijado. Daqui você não passa porque você continua sendo falho, quebrado. E você está condenado para sempre a chegar somente na porta. Você não consegue entrar na presença de Deus. Mas Jesus, Ele olhou para a gente, lá do céu. Ele olhou, prestou bastante atenção na gente. E Ele não desceu figurativamente até o nosso nível. Ele desceu da sua glória, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele desceu até o nosso nível, Ele olhou nos nossos olhos, Ele pegou a gente pela mão, e lá na cruz do Calvário Ele disse, olhe para mim e seja salvo. E Ele diz isso, todo aquele que olhar para mim será salvo. Olhe para mim aqui nessa cruz, ensanguentado, quebrado, machucado, por amor a você, olhe para mim. E a gente olha para Jesus, a gente é salvo. E a gente é curado. E agora a nossa natureza ela não é mais aleijada, ela não é mais quebrada. A gente recebe uma nova natureza, uma natureza do próprio Deus. E agora a gente tem vida, a gente está perfeito no nosso espírito. E a gente pode entrar agora na presença de Deus sem medo, sem culpa, de ser condenado, de ser julgado. A gente pode entrar livremente porque Jesus conquistou esse acesso para a gente na presença de Deus. E o último movimento é que essa expressão, por que vocês estão olhando? Ela já tinha aparecido antes em Atos. Ela apareceu lá em Atos, no capítulo 1, quando Jesus sobe aos céus. Depois de ter feito tudo isso, depois de ter ressuscitado, Jesus sobe aos céus e os discípulos eles ficam olhando lá para o céu. Eles ficam olhando lá e como quem diz, caramba, e agora? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. 2 anjos aparecem para eles e falam, varões galileus, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o céu? Como quem diz, agora já era, e agora o que eu vou fazer? Jesus subiu, Jesus se foi novamente, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que voltará. E isso significa 2 coisas, significa sim que Jesus vai voltar, no final dos tempos, para fazer todas as coisas certas, para enxugar toda lágrima, para fazer tudo que é errado ser certo, a gente acredita nisso, amém, isso significa isso, mas ele diz também, Jesus vai voltar na pessoa do Espírito Santo, e vai encher cada coração, vai encher vocês, e vai capacitar vocês a fazer aquilo que eu fiz por vocês. Vai capacitar vocês a viver o Evangelho, a demonstrar o Evangelho, a liberar o poder do Evangelho sobre outras pessoas. Agora a bola está com vocês. Agora a bola está com você, Pedro. Agora a bola está com você, João. E é por isso que Pedro e João foram capazes de chegar para aquele homem e demonstrar o Evangelho para aquele homem e pregar o Evangelho para aquele homem, porque eles já tinham experimentado o poder regenerador do Evangelho na sua própria vida. Esse é o segredo. Você quer ser usado por Deus?
Então, beba disso. Você quer ser usado por Deus? Então relembre isso. Revisite isso. Olhe para Jesus. Olhe bem para Jesus. Preste atenção em Jesus. E deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Gerar no seu coração essa compaixão. Gerar no seu coração essa paixão por vidas. Gerar no seu coração essa paixão de prestar atenção nas pessoas. E gerar em você essa vida que clama, olhe para mim, não olhe para mim. Olhe para mim, olhe para Jesus. Ele é a resposta, Ele é a cura, Ele é a salvação. É tudo sobre Jesus.